Hello, oitavo ano. Tudo bem, meninos? Good morning. How are you? Como estão vocês? Okay, guys. First of all, let's ask God to bless our day, ok? Antes de qualquer coisa, então, vamos pedir para que Deus possa abençoar o nosso dia, para que o Senhor possa dar-nos força, para a gente terminar esse ano. Estamos já iniciando o nosso último bimestre, até aqui, Senhor nos ajudou, que Ele possa continuar nos fortalecendo. Vamos pedir para que Deus abençoe essa sexta-feira, mais uma, contando sexta a sexta. Estamos seguindo firme e fortes. Quero agradecer, assim, grandiosamente pelos alunos que têm um tamanho respeito pela aula, vai lá, faz a tarefa, postam, mandam recado, respondem. Que, olha, de verdade, eu assim, me sinto extremamente honrada quando eu entro lá e vejo que nós temos alunos que estão bastante compromissados. Também quero terminar, né? Vamos concluir a nossa oração pedindo para que o Senhor continue dando força para vocês, para que vocês tenham a condição de permanecer cumprindo tudo que é solicitado. Eu sei que é muita coisa que chega aí para vocês fazerem. Que o Senhor possa cobri-los com fé e coragem para permanecerem assim. Que o Senhor também possa tocar no coração, na coragem daqueles que ainda não estão conseguindo cumprir tudo, que o Senhor possa dar ânimo, vigor, sabedoria e que possa também dar todos os aparatos que vocês necessitam para vocês conseguirem cumprir as nossas tarefinhas, as nossas aulas, as videoaulas, que vocês consigam entrar nas aulas dos demais professores que fazem videoconferência. Senhor, possa dá-los aí todo a condição, seja ela técnica, seja ela qual for, para que vocês cumpram esse último bimestre. Tudo bem, meninos? Amém? Ok. Bem, conforme eu já falei aqui, então, nós estamos no último bimestre, quarto bimestre do ano. Quero pedir para quem até aqui cumpriu com as tarefas que continue cumprindo. Quero dizer para aqueles que estão devendo tarefas que, por favor, entrem na plataforma e encaminhem o que precisa ser encaminhado. Porque senão a escola vai começar a cobrar, vai começar a ligar, mandar recado. É nosso dever que você tenha condições de aprender alguma coisa. Mas também é dever seu que você se esforce um pouquinho para concluir aquilo que a gente necessita, tá bom, meninos? Então, por favor, entrem na plataforma e façam as atividades, as aulas, tá bom? A gente já vai iniciar agora o conteúdo para o quarto bimestre. Então, tudo que eu postar a partir de agora, eu já tô postando para ser cobrado no último bimestre do ano. Então, façam as tarefas, tá? Para hoje, especificamente, eu separei o tema Past Simple ou Simple Past versus Past Continuous. Passado simples versus passado continuous. O que é o passado simples? A ação ela começou e terminou no passado. Isso é o passado simples. Eu estudei, eu falei, eu corri, eu dancei. Isso é passado simples. Passado contínuo. A ação iniciou no passado e ela permaneceu por um período no passado. Então, nós podemos usar esses dois tempos verbais together, juntos. Past simple versus past continuous. Como que ficaria isso na frase? Então, dá uma olhada aqui, ó, nessa linha do tempo. Aqui tudo é olhando aqui, tá bom? Perdão, aqui não, olhem aqui, que aqui é o meu quadro, a minha lousa. Olhando aqui, number one e number two. Isso aqui tudo é o passado, ok? Past. Aqui nessa bolinha
é o presente. Seguindo, é o futuro. Então, eu tenho passado, presente e futuro. O passado simples e o passado contínuo, eles podem ser usados juntos. Quando? Lá atrás, ó, toda essa linha aqui representa o passado. Então, eu posso falar usando uma frase no passado simples e no passado contínuo. Dá uma olhada number 1 e number 2. I was eating dinner. He called me. Percebam que essas duas ações, elas estão aqui, ó, no rectangle, no passado. Aqui no circle é presente. Então, eu estava jantando. É uma ação que iniciou no passado e ela permaneceu por um período. Eu estava jantando, ele ligou para mim. Também no passado. Então, eu tenho a condição de formar frases nesse formato, usando os dois tempos verbais juntos no passado, ok? Daí eu tenho o quê? The principal was writing an important email. Antes de vocês ouvirem, nas semanas que antecederam a aula de hoje, nós trabalhamos com esse texto de Computers Crashed. Os computadores quebraram. Esse texto, ele é um exemplo de como seriam essas duas ações ocorrendo no passado. Porque, ó, os computadores quebraram. Enquanto algumas pessoas estavam realizando alguma ação lá no passado, alguém estava fazendo alguma coisa, os computadores quebraram. Então, o exemplo do texto é clássico e ele vai te mostrar isso. Passado simples e passado contínuos. Eu quero que vocês ouçam o texto agora, tá bom? Porque ele fala exatamente dessas duas junções. Listen to, please. Computers crashed. The principal was writing an important email. Mr. Gomez was teaching a Spanish class. The school secretary was buying school supplies online. Some students were doing research for a school project. The PE teacher was reading some sports news online. Leo was chatting with an e-pal from China. Ok, então, percebam as ações simultâneas no passado. Se eu colocar um conectivo aí, ó, when significa quando. Então, eu vou formar as duas frases no passado juntas. Ficariam assim, ó. When the computers crashed, the principal was writing an important email. Quando os computadores quebraram, o diretor estava escrevendo um e-mail importante. Esse when, ele pode ser interrogativo, mas ele também pode ser conectivo, ligar uma ideia a outra. Eu posso jogá-lo no meio, ó. The principal was writing an important email when the computers crashed. O diretor estava escrevendo um e-mail importante quando os computadores quebraram. So, we have two actions that is happening at the same time. São duas ações que estão ocorrendo ao mesmo tempo. The principal was writing an important email when the computers crashed. O diretor estava escrevendo um e-mail importante quando os computadores quebraram. Mr. Gomes was teaching a Spanish class when the computers crashed. O Mr. Gomes estava ensinando uma aula de espanhol quando os computadores quebraram. The school secretary was buying school supplies online when the computers crashed. A secretária da escola estava comprando alguns suplementos online, ela estava fazendo compras online quando os computadores quebraram. Então, eu tenho lá
Some students were doing research for a school project when the computers crashed. Alguns estudantes estavam fazendo um projeto de pesquisa para a escola, fazendo uma pesquisa para um projeto da escola, perdão, quando os computadores quebraram. The PE teacher was reading some sports news online when the computers crashed. Professor de educação física, né? PE, Physical Education. Professor de educação física estava lendo algumas notícias de esporte online quando os computadores quebraram. Perceberam que estava fazendo e o computador quebrou? São ações no passado. Então, o que tenho aí? Eu tenho o uso do Simple Past e do Past Continuous. Lá atrás, nenhuma ação chegou ao presente. You was chatting with a people from China when the computers crashed. Então, o Leo estava conversando lá no chat, na sala de bate-papo, quando os computadores quebraram. Eu trouxe esse texto novamente. Ufa, meu Deus do céu, já estou ficando sem voz. Eu trouxe esse texto novamente para vocês verificarem o uso desses dois tempos verbais, para vocês verem que existe essa possibilidade. O livro de vocês, ele diz o quê? Em inglês, nós usamos tempos verbais diferentes para falar sobre o passado. Depende do tipo de ação envolvida. Então, dois dos mais comuns são o passado contínuo e o simple past. Past continuous. We use the past continuous to talk about an action in progress in the past. I was observing everything by the window. Nós usamos o passado contínuo, então, para falar sobre uma ação em progresso, mas lá no passado, uma ação que estava dando continuidade no passado. Eu estava observando tudo pela janela. Aí eu tenho Holmes was searching his pockets for the key, sorry. Irene Adler was feeling scared. E eu tenho também o simple past. O que é o simple past? We use the simple past to talk about an action that happened in the past, but was not in progress. Mas a ação não estava em progresso. A person passed by. Uma pessoa passou. Passou, aqui ó. A minha filha tá sempre passando aqui na frente da sala. Vai para lá, vem para cá. A criança passou. Essa ação ela não estava em progresso. Ela passou e pronto. Foi, acabou. Então, eu tenho esses dois. O past continuous e o simple past. Que a junção desses dois, ela designa o quê? Duas situações que ocorreram no passado. Então, tá dizendo aqui, ó, também no livro de vocês, tá? Sometimes it is possible to use the past continuous and the simple past together. Algumas das vezes, dependendo do que você queira expressar, é possível usar o passado contínuo e o simple past juntos. I was observing everything by the window. Ok? The man took Holmes into Irene Adler's home. Holmes was searching his pockets for the key. Então, aqui, ó, passado, presente. As duas ações, meninos, elas estão no passado, ó. I was observing, the man took Holmes. Essas duas, elas estão no passado. Olha o presente aqui, ó. Daí eu tenho future. Isso tudo aqui nada mais é do que essa apresentação aqui que eu mostrei. Mas eu tirei do livro só para vocês perceberem. Tá vendo aqui, ó? Eu tirei do livro para vocês perceberem que essa explicação ela tá lá no material de vocês. E aí, se preciso for, nas próximas aulas a gente trabalha com alguns textos só para vocês verificarem
o que a gente tem de uso de Simple Past e Past Continuous. Conforme eu estava explicando para vocês, a gente já está no 4º bimestre, então nós estamos nos últimos conteúdos que o material de vocês apresentam, tá bom? Se preciso for, eu vou trazer, né? Eu mostro a vocês mais alguns textos com esse determinado conteúdo, mas senão a gente vai dando continuidade no que tem ainda no material de vocês para ser mostrado, tá bom? Vou postar na aula de hoje, então, uma tarefinha e vou postar também na aula de hoje conteúdos adicionais para vocês entenderem melhor o tempo verbal. Trouxe esse texto para vocês que é a junção, na prática, o que a gente acabou de ver, passado contínuo e passado simples. Então, enquanto eu estava caminhando, while I was walking to the city center, I saw an advertisement for a concert on Saturday. Enquanto eu estava caminhando no centro da cidade, eu vi um anúncio para um concerto no sábado. Olha aí as duas frases no passado. While I was walking, enquanto eu estava caminhando, I saw, eu vi. Estava caminhando lá atrás, eu vi, lá atrás também. A lot of other people had already seen the advertisement before me. They were standing outside the theater. When I arrived there, we waited for a long time. At last, man came out of the theater and put up a notice. Acontece barulho lá fora, eu perco a concentração para entender o que está acontecendo lá fora. They had sold all the tickets for Saturday. We had been waiting so long that we felt angry. Why hadn't they told us earlier? Então tá falando aí, né, que enquanto eu estava caminhando no centro da cidade, eu vi um anúncio para um concerto. Muitas pessoas viram o anúncio antes de mim. Eles estavam, olha lá, they were standing outside. Eles estavam eles estavam fora do teatro quando eu cheguei. Então, perdão, duas ações ocorrendo, tá? Nós esperamos por um longo tempo. O último homem veio e falou, né, deu a notícia. Eles já tinham vendido todos os ingressos para sábado. E nós estávamos esperando por tanto tempo que nos sentimos bravos. Por que eles não avisaram isso antes? Earlier, quer dizer, mais cedo, né? Por que eles não avisaram isso mais cedo? Eles não contaram isso pra gente mais cedo. Eu trouxe esse texto, com essas frases para vocês verem como é que é o uso do Simple Past versus Past Continuous. Tá no material de vocês. Para vocês compreenderem melhor, eu vou postar um vídeo adicional. Vou postar conteúdos extras e vou deixar na plataforma hoje uma tarefa. Não vou desperdiçar tempo não, meninos, já vou começar com as tarefas do 4º bimestre, sim. Vocês, por favor, realizem a tarefa e assistam às aulas extras. Eu coloco lá, meninos, para vocês tirarem proveito das aulas. Pelo amor de Deus, não deixem de assistir, porque esse conteúdo desse ano vai fazer falta para vocês o ano que vem. Quem não está assistindo a videoaula vai se sentir perdido no ano que vem, sem ter nenhuma informação de conteúdo, tá bom? Então, nós vamos hoje ficar por aqui, só com esse conteúdo mesmo. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês encarecidamente. Entrem na plataforma, façam as tarefas que vocês estão devendo. Eu tenho um número de alunos ainda preocupante de tarefas compensatórias de nota que não foram feitas do 2º bimestre. Do 3º bimestre, meninos, eu tenho muitos alunos que ficaram sem nota. Muitos mesmo.
Isso pode acarretar em problemas. Então, entra lá, por favor, manda mensagem para a tia Simone, a Simone manda mensagem para mim. Se precisar, ela me chama, ela me procura. Eu tento facilitar o máximo que puder para vocês não ficarem sem essas tarefas, mas entrem na plataforma e façam as tarefas que precisam, ok? Senão, a gente vai acabar criando problemas para o final do ano. Daí vocês vão responder a de hoje, que já é do quarto bimestre, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima semana, ok? Goodbye. See you soon.